ele interrogou os seus discípulos. Ele reúne os seus discípulos em Cesareia. Ele reúne como nós estamos reunidos aqui hoje. E a Bíblia diz que ele faz uma interrogação. Ele interroga. O que é interrogar? Perguntar, dialogar. E a Bíblia diz que Jesus interroga o seu discípulo dizendo: o que os homens diz ser o Filho do Homem? O que os homens lá fora estão dizendo que eu sou? Jesus interroga os discípulos e pergunta para os discípulos: o que os homens dizem ser o Filho do Homem? O que os homens lá fora estão falando a respeito de mim? Todo mundo, ele interroga. Aí um diz assim: Senhor, eu ouvi dizer lá fora que diz que o Senhor é Elias. Eu ouvi dizer lá fora, o outro diz que o Senhor é João Batista. O outro diz assim: eu ouvi dizer lá fora, diz que o Senhor é um profeta. Isso que eles estavam ouvindo de Jesus lá fora. Aleluia. Porque a mesma interrogação de Jesus para os discípulos naquela época é a mesma interrogação de Jesus para mim e para vocês que estão aqui nesta noite. Por que a mesma interrogação? Por que há essa necessidade? Sabe por quê? Porque se você olhar para o mundo hoje, você vai ver que a visão do mundo é diferente da visão bíblica a respeito de Jesus. Aleluia. O mundo lá fora olha para Jesus diferente do que a Bíblia revela. Aleluia. Jesus sabia que os discípulos receberiam um avivamento espiritual, seria discípulo de Jesus na terra para pregar a salvação. Então Jesus não poderia deixar eles ter dúvida, deixar o mundo motivar eles a pregar um Jesus errado, um Jesus que não é o Salvador, mas um Jesus que é o curandeiro, um Jesus que é aquele que resolve problemas terrenos. Então Jesus interroga os discípulos com necessidade. Mas a Bíblia diz que Jesus chama eles e fala assim: e vós? E vós? O que diz que eu sou? O que diz que eu sou? Eu sou quem para vocês? Quem que eu sou? Vocês entendem o que a respeito de mim? Preste bem atenção. Esses discípulos aqui que Jesus está falando, não é, ele não encontrou lá na esquina, é pessoas que estavam andando com ele, pessoas que estavam comendo com ele, pessoas que estavam indo para a obra com ele. A interrogação de Jesus é com os discípulos verdadeiros. A Bíblia diz que o discípulo de Jesus fica em silêncio. Fica em silêncio porque Jesus pergunta para eles: e vós o que diz ser o Filho do Homem? O que vocês dizem que eu sou? Quem eu sou? Aí todo mundo ficou em silêncio, porque ninguém quer responder para Jesus errado. É como fazer uma pergunta aqui na igreja. Às vezes a pessoa até sabe, às vezes até meio sabe, mas ela fica com medo de responder para não responder errado. Então todos os discípulos ficaram em silêncio quando Jesus pergunta: e vós, que diz que eu sou? Quem eu sou para vocês? A Bíblia diz que Pedro toma a frente e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Levanta a mão e dá glória a Deus, aleluia. Ninguém tinha dado essa resposta, mas Pedro toma a frente e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando ele dá essa resposta, Jesus olha para eles e os outros discípulos olham um para o outro perguntando: será que ele respondeu certo? Será que foi correto? Ficam naquela dúvida. Então Jesus, para não deixar dúvida nenhuma de que aquela revelação não é de Pedro, mas é uma verdade vinda do céu, é uma revelação vinda de Deus, Jesus toma a frente e fala assim: muito bom, Simão Bar-Jonas, porque o que tu recebeu agora, esse conhecimento,
esse entendimento que você teve a respeito de mim, não foi revelado a carne e não foi revelado o sangue, mas foi revelado o Pai que está no céu, que te revelou, que te trouxe essa palavra de salvação. Agora preste bem atenção, que Jesus traz tudo isso para nós. Quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro estava dizendo: tu és aquele que haveria de vir, tu és aquele que haveria de pisar na cabeça da serpente, tu és aquele que haveria de reger as nações com vara de ferro, tu és aquele que haveria de salvar o mundo. Por isso que ele diz: tu és o Cristo. Porque quando nós vemos aqui na Bíblia dizer assim, ó, Jesus Cristo, não é que o nome de Jesus, o sobrenome dele era Cristo, não. Chamava Jesus de Nazaré, porque Jesus é lá de Nazaré. Mas quem deu o título Cristo é a própria Bíblia, porque Jesus Cristo quer dizer o quê? Que Jesus é o Cristo, é o enviado de Deus, é o prometido por Deus para salvar o homem e a mulher dos seus pecados e trazer um avivamento espiritual para a sua igreja.